Estamos no Paço dos Duques de Bragança, que foi fundado em 1420 por um duque, que na altura não era duque, era conde, o oitavo conde de Barcelos, o Dom Afonso. Dom Afonso casa pela segunda vez e o seu segundo casamento é com Dona Constança de Noronha. Como era normal naquela época, e foi durante muitos séculos, o conde oferece a casa, dá a casa, e a duquesa traz o seu bragal. Portanto, o casamento dá-se em 1422 e o paço deve ter sido construído por essa altura. O nosso duque passa a ser duque em 1442, morre em 1461, a duquesa morre em 1480. O Paço era uma residência sumptuosa para a época, um quadrado com 4 torreões, que não temos sequer a certeza se foi totalmente concluído ou não. Tenha sido ou não concluído, sabemos que manteve-se residência até ao século XV, 1540, sabemos que o Paço era habitado. Depois disso, dá a sensação que entrou em degradação. Sabemos que no século XVII os monges capucho pedem ao rei autorização para tirar pedra daqui, portanto quer dizer que o edifício já estava em decadência, em ruína. Os vimaranenses, como é típico de vimaranenses, unem-se para que isso não fosse feito. Não sabemos se, por exemplo, a fachada terá sido ou não terão tirado pedra. Temos ainda muitas dúvidas, ainda há muito para estudar e há uma falta enorme de documentos. No final do século XVIII, início do século XIX, isto passa a ser um quartel. E, portanto, temos cá soldados dentro. A sorte é que são paredes de granito que eles não conseguiram destruir, porque se destruíssem as paredes interiores ficavam sem passo, portanto fazem como aqui no meu gabinete, nós estamos no meu gabinete, as paredes permitem ver essas leituras, dividiram em 2 pisos, criaram divisões dentro, alteraram janelas, mas digamos que a estrutura em si, a robustez do edifício em granito manteve-se. Em por volta de 1930, o primeiro diretor do Museu Alberto Sampaio, Alfredo Guimarães e outros vimaranenses fazem uma campanha muito grande para que o edifício seja recuperado. E então, entre 1937 e 1959, o edifício sofre obras e é aberto ao público em 1959 como um espaço de visita, um monumento visitável, um museu, hoje é um museu, e como residência oficial do Sr. Presidente da República. Portanto, em breves palavras, contei-vos a história deste paço que tem já uns séculos. Feita esta introdução, ao que vocês vão ter possibilidade de visitar, convido-vos agora a irmos visitar alguns espaços, não tudo, até para vocês terem vontade de cá voltar. Vamos conhecer apenas alguns espaços. Venham daí. Vamos agora visitar a Sala do Duque, um espaço com mais intimidade, não é, aqui dentro? Já estamos. Quem visita o Paço dos Duques sobe estas escadas que não se vêem, que estão aqui atrás de nós, e aqui estamos nos espaços de intimidade do Duque, nos espaços que eram dele e onde ele só deixava entrar os de maior intimidade. Portanto, estamos na trás-câmara, vamos para a antecâmara e à câmara. Vamos ter possibilidade, deixem dizer-vos que nada do que decora o Paço dos Duques é do século XV. As nossas coleções, e temos coleções muito boas, é uma excelente coleção de arte decorativa e que entre os séculos XVII e XVIII. Portanto, ninguém pense que na altura do nosso Duque os espaços estavam decorados assim. Provavelmente, muito provavelmente, na altura as paredes seriam todas pintadas, com cores muito quentes. Haveria, sem dúvida, tapeçarias como nós temos aqui, só que estas são do século XVII. Haveria mobiliário. Os tetos
muitas vezes eram decorados, também com cores quentes. Portanto, esta moda do granito à vista não sucederia naqueles tempos, não é? Portanto, as paredes seriam Perpignan, o Paço dos Reis de Maiorca em Perpignan, que é muito com que o nosso é parecido. As paredes eram pintadas de vermelhos, de azuis, de verdes, levavam tapeçarias, portanto um ambiente muito diferente daquilo que vemos. Agora, vamos continuar, vamos passar para a antecâmara. Na antecâmara, o Duque recebia as pessoas de maior intimidade. Portanto, nós estamos a passar uma porta, que como podem ver fecha para dentro, fecha neste sentido. Portanto, também é importante para quem nos ouve terem a noção de que o Duque, desde que entrava no Paço até chegar ao seu quarto, nós vamos visitar ali, fechavam-se 7 portas. A segurança era feita através das portas e portas que fechavam e que levavam depois uma tranca. Portanto, nós vamos entrar na antecâmara da Câmara dos Duques. Também, outra coisa que as pessoas não têm muita noção é que as casas do Duque eram deste lado do Paço. Do outro lado da capela que há no Paço, ficavam os aposentos da Duquesa. Portanto, eles tinham aposentos separados, tinham casas diferentes. Dentro deste grande complexo que é o Paço dos Duques, temos de um lado as casas do Duque, do outro lado as casas da Duquesa. Portanto, o espaço que estamos a visitar, como já vos disse, são os aposentos do Duque, as câmaras do Duque. Chamo a vossa atenção aqui para esta lareira da Câmara. O que é que tem de interessante? É que alguém, durante toda a noite, mantinha esta lareira acesa, o calor passava a partir desta abertura para a câmara de dormir, ou o que nós diríamos hoje, para o quarto do nosso Duque. Portanto, o quarto ficava quente, alguém mantinha a lareira acesa sem incomodar o Duque na sua câmara de dormir. Vamos visitar a câmara? Vamos a isso. Quero que reparem numa coisa. Quando vierem visitar o Paço, irão notar, peço-vos que tenham atenção nisso, que esta é a divisão mais pequena do Paço. Porquê? Porque a câmara de dormir, como é mais pequena e bem orientada, está orientada nascente-sul, é mais fácil de manter quente. Portanto, era aqui que o nosso Duque dormia. Volto a dizer que nada do que aqui vem correspondia ao mobiliário que decorava, na altura, a câmara de dormir do Duque. Bem, este mobiliário de qualidade é de época posterior. Bom, vamos agora conhecer a aula ou a sala grande, não é? Muito bem. Antes de passarmos para a aula ou sala grande, dizer que estamos aqui, como já falamos há pouco, na antecâmara da Câmara de Dormir do Duque. Aqui está a lareira. Esta porta, de novo, fecha para aqui podemos mostrar, a câmara está a ver, que o Duque fechava esta porta, colocava uma tranca e ninguém conseguia entrar nos seus aposentos, a não ser que ele o permitisse. Da antecâmara temos acesso à aula ou sala grande. O que é a aula ou sala grande? É onde o Duque recebe os que permite que venham até ele. Nós vamos para a porta lá de fundo, não vamos para já mostrar a aula ou sala grande, que eu vou-vos explicar como é que, sem dizer a quem vem, está num sítio que tem que respeitar e que é importante, como é que se passavam estas imagens, sem dizer palavras a quem vinha a este passo. Olá, sejam bem-vindos de novo. Vocês vieram de um espaço mais escuro, mais contido e de repente entra-se nesta magnífica sala
que era a aula ou sala grande. O que é a aula ou sala grande? É o espaço de aparato onde o Duque recebia os seus convidados. Ao fundo, vocês podem ver, temos uma lareira. Se subirem, verificarão que há umas vigias. Ali, na parte de cima, eram os aposentos também do Duque. O Duque e a Duquesa viviam dentro do paço, no que nós hoje designaríamos, ou designamos como um duplex. Portanto, 2 pisos, nunca andavam ao nível do piso 0, andavam a nível do piso 1 e piso 2, o seu duplex, e a Duquesa também tinha, do outro lado do paço, o seu duplex. Na aula ou sala grande, ele recebia os seus convidados. Posso dizer-vos que na segunda quinzena do século XV, o Dom Fernando, que vem a ser o 3º Duque de Bragança, recebe aqui o Barão Leão de Rosmital, que vivia onde hoje fica a Alemanha, para ser assim mais fácil de dizer. Portanto, os grandes vinham até ele, e temos essa visita, é a mais antiga que temos documentada, do Barão Leão de Rosmital, na segunda metade do século XV, que vem cá visitar o 3º Duque de Bragança, Dom Fernando II. Há também uma história muito interessante que se conta em monógrafos, não é um documento original, é contado um século depois. Dom Luís, filho de Dom Manuel, vem a Guimarães. Ele é amigo dos Peixotos, numa família de Guimarães, é recebido com pompa e circunstância em Guimarães. Vão esperá-lo à entrada da cidade, nobreza, clero e povo, podemos dizer assim. Vem ao Largo da Oliveira, entra na Casa da Câmara, que todos hoje conhecem, que tem os arcos, vai à varanda, uma janela, uma varanda correspondente a uma janela, que só é aberta quando visita a cidade alguém muito importante, ou rei, ou filho de rei, ou arcebispo. Portanto, abrem a tal janela que nós hoje não sabemos qual é, porque a fachada foi mexida, para ele olhar para a praça. É feita uma tourada, morre uma pessoa, e ele manda imediatamente parar com a tourada, e nessa vinda cá, ele vem ao Paço dos Duques. Porquê que ele vem ao Paço dos Duques? Porque o seu irmão Duarte, portanto também filho do rei Dom Manuel, está casado com Dona Isabel de Bragança, e pelo casamento receberam o Ducado de Guimarães, e portanto o Paço dos Duques pertence-lhe. Nessa época sabemos que ainda estava, não sabemos se os duques alguma vez viveram cá, os duques de Guimarães, o Dom Duarte e Dona Isabel. O que nós sabemos é que ainda era habitável o paço. O Dom Luís chega aqui, olha para esta paisagem exterior e diz: ó Guimarães, quem te deu não te viu, se te vira não te dera. Ou seja, o que é que o Dom Luís diz? Que se o Duque de Bragança tivesse reconhecido a qualidade de Guimarães, nunca a teria dado a sua irmã Dona Isabel. Portanto, ó Guimarães, quem te deu não te viu, se te vira não te dera. Esta é uma história que se conta, uma história que se diz que estaria publicada por um monógrafo cujos escritos desapareceram, portanto é mais tarde relatada, mas é uma história bonita, seja verdade ou não seja, é uma história bonita, e dá para perceber a grandiosidade deste paço e a importância de Guimarães. Esta capela, quando se começou a requalificar o paço, portanto, como vos disse, as obras decorrem e os projetos entre 1939 e 1957, não havia pavimento, portanto, era um espaço aberto. Há uma fotografia muito engraçada em que no primeiro piso, no piso 0,
era onde os militares faziam, era o seu ginásio. Temos um trampolim, portanto estava completamente destruída. Havia os 2 janelões, mas não tínhamos vitrais. Os vitrais são do António Lino, são portanto, anos 50, se a memória não me falha. Portanto, este madeiramento todo que aqui temos, a fantástica madeira de castanho bem português, não é? Das nossas florestas, foi quando foi requalificado o paço. O certo é que, quando as paredes estavam nuas, havia buracos nas paredes e percebeu-se que, portanto, que haveria uma estrutura semelhante a esta. Não sabemos se era exatamente igual, mas seria semelhante. Do nosso lado direito, nós temos o balcão onde o Duque assistia à missa e que tem ligação direta aos seus aposentos privativos, onde nós estivemos. Do lado esquerdo, temos o balcão da Duquesa, que dá ligação aos seus aposentos privativos. Em cada um dos balcões, na parede, temos uma lareira no piso superior. Portanto, eles estavam a assistir à missa e era um lugar aquecido. A decoração, que são chamadas as folhas de papiro que se vê no madeiramento, foram copiadas, digamos, ou inspiradas em, de facto, numa decoração muito usual na época medieval. Se agora olharmos ali para cima, temos o coro alto, e o que é que nós podemos falar sobre o coro alto? O coro alto era o espaço de ligação entre, do nosso lado direito, os aposentos da Duquesa e do nosso lado esquerdo, outra porta que dava acesso aos aposentos do Duque. Era a partir do coro alto da igreja que eles se encontravam e, portanto, digamos que a união dos dois era sagrada por esta passagem pela igreja. No Paço dos Reis de Maiorca, em Perpignan, a ligação entre os aposentos do rei, ou as câmaras do rei, as casas do rei e as casas da rainha, a ligação também era feita a partir pela igreja. Portanto, há aqui alguns paralelos entre o nosso paço e o Paço dos Reis de Maiorca, em Perpignan. Eu acho que deu para vocês ficarem com alguns breves apontamentos do como era a vivência de uma casa senhorial muito importante à época, como é que se vivia, como eram os espaços. Foi isso que essencialmente vos transmitimos. Pouco vos falamos das coleções, porque já dissemos que as coleções são do século XVII e XVIII, mas venham, voltem sempre que queiram, visitem, revisitem, porque vale a pena. O Paços Duques deixa também o convite para que as pessoas possam vir visitar presencialmente, não é? Sem dúvida. É bom lembrar aos vimaranenses e a todos os portugueses que a entrada nos museus, quer no Museu Alberto Sampaio, quer no Paço dos Duques de Bragança, quer no Castelo de Guimarães, é gratuito durante todo o domingo. Domingos e feriados, a entrada é gratuita para portugueses ou estrangeiros residentes em Portugal. Portanto, não é pelo valor do bilhete que os vimaranenses podem dizer não conheço o Paço, ou nunca visitei o Paço, ou já lá não vou há muito tempo. Venham. É claro que também é importante lembrar que com a pandemia os monumentos fecham às 13 horas. Portanto, estão abertos apenas até às 13 horas. Mas esperemos que a pandemia se vá rapidamente e, portanto, todos os domingos e feriados, a visita ao Museu Alberto Sampaio, ao Paço dos Duques de Bragança, ao Castelo de Guimarães é gratuita. Venham, visitem, divulguem, serão sempre bem-vindos todos.